Graças, paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso devocional. Deus é com você, é por você. O Espírito Santo escolheu você para residir por toda a eternidade. Se o maior, se o melhor habita em você, quem poderá ser contra você? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nada que o diabo ou as circunstâncias possam colocar diante de você pode superar o poder que está em você. Você recebeu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de mente sã. É o Espírito Santo de Deus, amém? Esse espírito é o próprio Deus. Ele, o Pai e Jesus são um. Aleluia. E você então está guardado, protegido, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio. O Senhor vai guardar você e prosperar você. Ainda que você passe pela fornalha, o Senhor vai realizar um grande milagre, guardando você e promovendo você e exaltando o nome dele sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. Eu creio nisso. Você é o filho amado de Deus. Bom dia, Gisele. Bom dia, Anderson, Laura. Aleluia, Amália, Andréia, aleluia, Luísa de Freitas, aleluia, glórias a Deus. Olá, Sofia, olá, Lúcia, Guilherme, amém. Guten, é isso? Guten, aleluia. Olá, Kedma, olá, Camila, olá, Sueli, Sérgio, amados, amém. Dia abençoado para vocês também. Ana Biriba, bom dia, amém. Que bom tê-los conosco aqui, Guilherme. Glórias a Deus, Fabiano. Amém. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Hoje, amém. Nós estamos no Salmo, aleluia, 116. Amém. Caminhando, aleluia, glórias a Deus. Salmo 116. Amém. Eu vou ler todo o Salmo para você e depois eu vou tirar aqui um princípio que nós percebemos que é uma ênfase na declaração desse salmo ao Senhor, amém? Diz assim: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aleluia. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Amém, amém. Bem, existem muita coisa, ou muitos princípios que poderíamos falar neste salmo, amém, nos alegrando e confortando o nosso coração em fé, para crer pelas maravilhas que o Senhor tem prometido para você, amém, na palavra de Deus. Mas algo tão importante nesse salmo, para eu entrar naquilo que eu quero falar efetivamente, é no verso 13 e no verso 14, Davi diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Mas ele perguntou ao Senhor, no verso 12, na verdade, que direi ao Senhor por todos, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Às vezes você quer agradar
a Deus, você faz esse questionamento: o que eu farei ao Senhor? Muitos cânticos expressam esse sentimento. O que darei ao Senhor por causa da sua graça, por causa da sua bondade, pelos benefícios que ele fez para comigo? E Davi responde pelo Espírito: eu vou beber o cálice da salvação. Amém. Ou seja, receba, amém, de graça, pela graça, tudo aquilo que Jesus conquistou na bendita salvação por você. Se você quer agradar a Deus e retribuir o que ele fez, apenas aceite com alegria, amém? Creia em todas as suas promessas. Não existe nada que você possa fazer melhor para Deus do que crer nele. Amém? Entende isso? Então, quando você quiser fazer algo que agrade a Deus, creia em toda a salvação de Cristo Jesus. Amém? Isso não é precioso? É muito precioso, e louve o nome do Senhor Jesus. Mas há outra ênfase nesse salmo. Esse salmo enfatiza o pedir e ser ouvido. Então Davi diz: Senhor, na minha angústia eu te invoquei, mesmo eu dizendo, eu estou aflito, abatido, a minha alma desesperada, eu clamei e o Senhor me ouviu. Eu amo o Senhor porque eu peço e o Senhor me ouve. Eu gostaria de lançar a seguinte questão para você: Deus ouve as suas orações sempre, os seus pedidos sempre, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você esteja nervoso, aborrecido, brigou com a esposa, Deus sempre te ouve, sempre te ouve. A Bíblia diz assim, que se Deus ouve o seu pedido, então você pode estar seguro, certo, que ele cumprirá porque ele ouviu. O ato de Deus ouvir a palavra, né, que você pede, ele cumpre. Diz João, em 1 João 5:10. Amém? Então veja, Deus sempre me ouve. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar para alimentar a nossa fé. Amém? Na palavra do Senhor e nas suas promessas. Primeira consideração que eu gostaria de fazer com você, obviamente você é filho da nova aliança. Amém? Você é justo. Amém? Você é justo. O que significa ser justo? Significa que você recebeu a justiça de Cristo e a mesma posição que Jesus ocupa diante de Deus, você ocupa. Amém? Você é tão inocente diante de Deus quanto é Jesus. Outro argumento para você. A Bíblia diz que você está em Cristo Jesus, certo? Você acha que Deus sempre ouve Jesus? Se você está em Cristo Jesus, quando você ora ao Pai em nome de Jesus, será que Deus vai negar? Será que Deus não vai ouvir, vai tapar os ouvidos e não ouvir o que você está pedindo, o que você está clamando? Bem, existem algumas passagens na Bíblia, e vale a pena lê-las e tirar essa névoa que muitas vezes nos impede, coloca dúvida e nos impede de receber o milagre de Deus. A Bíblia diz assim em João 11, Jesus diante do túmulo de Lázaro, ele disse, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, passado, me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Então Jesus sabia que Deus, o Pai, sempre o ouvia. Bem, você pode pensar, mas ele é Cristo. Daí está o grande mistério e a abundância da graça. Você é como Cristo, porque você está em Cristo. A posição que ele ocupa, você ocupa. Ele é filho amado, você é filho amado. Ele é justo, você é justo. Por isso que João, o apóstolo, diz que assim como ele é, nós somos neste mundo. Algumas pessoas dizem que seremos, mas a Bíblia diz que é neste mundo. Significa então que em nosso espírito nós somos como Cristo é. Amém? Bem, se Deus o ouve, então ele ouve sempre você. Todo o seu clamor, todos os seus pedidos, você pode anotá-los. Deus ouve. Deus não esqueceu de nenhum. Somos nós que deixamos para lá, somos nós que, por incredulidade ou no prazo que nós queremos que Deus faça, deixamos as coisas, mas Deus jamais. Deus não esquece, porque ele sempre ouve. É claro que Deus vai aguardar o melhor momento. E eu quero mostrar para você como Jesus sempre ouviu aquelas pessoas que se aproximaram diante dele. Amém? Bem, mas consideremos também, será que Jesus, enquanto na terra, sempre foi ouvido?
Lá no Getsemane, aquela passagem que Jesus diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele repetiu por 3 vezes, e muitos dizem, olha, Jesus não foi ouvido, porque ele morreu na cruz. Mas se você estudar o texto com mais propriedade, você vai descobrir que Jesus estava se referindo a não morrer naquele momento no jardim do Getsemane, porque ele estava na iminência da morte. A Bíblia diz que a alma de Jesus estava com angústia de morte, Jesus suou gotas de sangue, então ele sentiu o poder da morte ali, mas ele pede, Pai, eu quero morrer na cruz. Foi para isso que eu vim. Ele disse em outra ocasião, Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E essa palavra reclinar só se repete na cruz quando Jesus reclinou a sua cabeça. Ou seja, Jesus só tinha repouso e descanso na cruz. Amém? Só na cruz que ele poderia descansar efetivamente. Porque ele veio para morrer. Ele veio para morrer morte de cruz, porque se ele não morresse na cruz, ele não eliminaria a maldição da lei e nós estaríamos sujeitos a ela. Mas ele fez uma obra completa. Foi na cruz que ele disse, está consumado. Aleluia. Glórias a Deus. Pagando todo o preço do pecado de toda a humanidade. A justiça de Deus encontrou o preço pago em Cristo Jesus naquela cruz. Amém? Bem, o escritor aos Hebreus, capítulo 5, verso 7, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O único lugar que Jesus ofereceu clamor, lágrimas, como está escrito aqui, orações e súplicas, foi no Getsemane. E a Bíblia diz que ele foi ouvido. Ora, se ele foi ouvido, Deus não permitiu que Jesus morresse no Getsemane. Mas ele concluiu a obra, consumou na cruz. Amém? Entende isso? Aleluia. Bem, outro texto que muitas pessoas usam é 1 Pedro 3,7. Pedro diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bem, então, se você briga com a esposa, esse é o ensino comum. Se você briga com a esposa, pronto, não adianta orar. Vai logo pedir perdão para ela, amém? Então, se a sua esposa brigou com você, não adianta mais orar. Não ore, porque as suas orações foram interrompidas. Vai logo e resolve. Deus tem misericórdia de nós. Quem de você aqui pode dizer, eu nunca briguei com a minha esposa? Talvez você já acordou aborrecido com as coisas, ela não fez o café para você, você já acordou resmungando da vida. Bem, ok. O que significa esse texto? Se você procurar o original do texto, traz muita luz. Interromper aqui não significa que você ora e a oração foi interrompida diante de Deus. Significa deixa de orar. E muda todo sentido. Então a Bíblia está dizendo assim, quando você briga com a sua esposa, você deixa de orar. E não é uma verdade? Porque se você orar, você não vai brigar assim. Você vai resolver rápido, certo? Então quando você vai orar, Deus te ouve. Bem, e à medida que você ora, você certamente será constrangido pelo Espírito Santo para consertar as coisas. A questão é que casal que briga não ora. E casal que não ora, briga. Entendeu isso? Então, você briga porque não ora. Se você orar, se vocês orarem juntos, se vocês orarem realmente, vocês vão resolver rapidinho essas crises dentro de casa. Amém? Então, a sua oração continua sendo ouvida, mesmo que você está meio aborrecido com a sua esposa. O Espírito vai te conduzir a resolver isso. Bem, o pecado, então. O pecado pode impedir as nossas orações de serem ouvidas, porque está escrito, eu não me lembro aonde, pastor, mas está escrito, se você não confessar as suas iniquidades e transgressões, o Senhor não ouvirá o seu clamor. Está escrito mesmo. Está escrito em Provérbios, está escrito em Salmos, mas isto é a velha aliança. Você está na nova aliança. Uau! Tem alguma diferença entre a velha e a nova? Sim, tem uma grande diferença. Amém? Jesus se fez homem, morreu na cruz, levou os seus pecados, pagou o preço do pecado para te tornar justo, para te dar uma posição de inocente diante de Deus.
Uma posição diante de Deus como se você nunca tivesse pecado. Nunca tivesse pecado. Mas eu peco, pastor, eu sei. Sim, mas o sangue de Jesus continuamente te purifica de todo pecado. Aleluia. Significa que é perdão constante e eterno? Sim, perdão constante e eterno. Mas quando eu peco, então o que eu faço? Se aproprie do perdão. Se aproprie. Ah, mas se eu não confessar, não serei perdoado. O sangue de Jesus te perdoou de todos os seus pecados. Ah, pastor, mas eu preciso confessar. Faça de acordo com a sua fé. Amém? Ah, por motivos de consciência, eu acho que você deveria confessar, mas vou dizer, você deve confessar não para ser perdoado, você confessa para reconhecer que o sangue perdoou você de todos os pecados. Compreende isso? Eu sei que é meu. Pai, obrigado. Eu errei. Me ajuda. Me livra disso. Mas eu te louvo, porque o sangue de Jesus já me perdoou de todos os pecados. Você se apropria do perdão. Amém? Bem, vamos lá então. Jesus curou um paralítico de 38 anos, enfermo, desde nascença. E ele diz assim, não peques mais, para que nada pior lhe aconteça. Não era de nascença, esse aqui, me desculpem. Era um paralítico de 38 anos. E Jesus disse, não peques mais, para que nada pior lhe aconteça. Veja, ele havia pecado, e esse pecado gerou uma enfermidade, certamente, porque pecados têm consequências, certo? Claro que sim. Eu estou falando sobre a sua oração, mas o pecado gera consequências, é óbvio, ok? Se você, por exemplo, mexer com algumas coisas, isso vai trazer prejuízo para a sua vida, sejam drogas. Se você é uma pessoa que se envolve sexualmente, promiscuamente, você pode contrair doenças graves na sua vida. Então, pecados têm consequência, amém? E aqui, esse homem pecou, nós sabemos qual é o pecado, e ele ficou paralítico, está realmente escrito. E ficou paralítico. Não porque Deus o fez paralítico, mas porque o pecado gerou isso. O pecado, então, ele é perigoso. Não fique brincando com o pecado. Mas Jesus foi e curou esse homem. Ora, se o pecado fosse a barreira para o milagre, então Jesus teria que falar para ele, olha, arrependa-se primeiro. Você se arrepende do que você fez? Se arrepende? Ora aí, vamos ver. E aí Jesus esperaria ele se arrepender, e aí então diria, agora eu vou orar e vou te curar. Então veja que a pessoa, mesmo tendo errado, não foi uma barreira para receber o milagre. Amém? Mas claro que o Senhor diz, não faça mais, não entre mais nessa, para que uma coisa pior não te aconteça. Bem, você sabe que muitas reincidências em pecados podem agravar situações na vida das pessoas. Elas realmente não percebem isso. Em nome de felicidade, muitos cavam um poço de tristeza, porque buscam, às vezes, num relacionamento, alguma complementação daquilo que não foi no outro, e etc e tal, e é daqui para pior, daqui para pior. Mas não é Deus que faz isso. Se você orar, o Pai vai abrir os seus olhos e mostrar para você que você não deve fazer essa coisa. Amém? Mas veja, Deus sempre te ouve. Deus sempre te ouve. Ah, Deus sempre me ouve, mas talvez Ele não queira me responder. Eu vou ler esse texto logo mais para você também, tá bom? Sim, eu já vou responder, na verdade. Diz Paulo assim, que em Cristo Jesus sempre encontramos o sim e o amém em Cristo Jesus. Amém? Sempre, sempre. Diga comigo, sempre. E eu vou ler o texto diz assim, olha, que em Cristo Jesus, vou ler na NTLH, pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, nele ou ele é o sim de Deus. Diga, Jesus é o sim de Deus. Amém? Aleluia. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então, Jesus é o sim de Deus. E por isso você diz amém. Amém? Então, todas as promessas têm nele o sim de Deus. Aleluia, o sim de Deus. Bem, isso é poderoso, precioso para conosco. Amém? Aleluia. Bem, deixe-me avançar aqui com você. Veja, a Bíblia diz em várias ocasiões que milhares de pessoas se lançavam sobre Jesus e ao tocá-lo eram curadas. A Bíblia não relata dos pecados dessas pessoas, mas se nós conhecemos um pouco da humanidade como conhecemos, bem, devia ter muita gente brigada com a esposa, muito filho rebelde ali, todavia quem tocava em Jesus era curado. Ou seja, o pecado não era uma barreira.
Por que as prostitutas tocavam em Jesus e eram curadas? Por quê? Porque o pecado não era uma barreira. Compreende isso? Ah, então vamos pecar. Ora, se você pensa que você tem que pecar para ter mais graça, você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não quer pecar, não quer pecar. Para de ser religioso, apenas desfrute da natureza que você tem. Você tem a carne que pode querer te levar ao pecado, mas homens e mulheres de Deus que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a live todo dia aqui, eles amam a Deus. Claro que amam. E por amar a Deus, a sua natureza te leva a ser santo. Amém? Na lei estava escrito assim, presta atenção, isso é muito importante, muito lindo. Em Números 5:2 diz, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial, lancem fora todo leproso, todo que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Então, 3 classes de pecados, de impurezas que a pessoa não podia ficar na congregação dos santos, não podia ficar no culto, não podia ficar junto com os irmãos, tinha que ser lançado fora do arraial. Ele era banido, ok? Não podia congregar ou comungar com alguém. Aí você vai lá em Mateus capítulo 8, Jesus dá aquele discurso lindo do Sermão da Montanha, e a Bíblia diz que ao descer, ele vai em direção ao leproso e toca no leproso e o cura. Lá na lei dizia, lança fora o leproso. Na ordem, presta atenção. E aí Jesus, na sequência, há uma mulher com fluxo de sangue que toca na orla de Jesus e é curada. Lembra dessa mulher? Então, na lei dizia, o que padece fluxo. E o terceiro aspecto do pecado era a morte. E ainda Mateus 9, Jesus vai caminhando e vem Jairo e diz, vem orar pela minha filha, impõe as mãos sobre ela. E Jesus foi e tocou na morte. E ele ressuscitou a menina. Então veja, na lei você tinha que ser banido por esses erros. Na graça, Jesus foi e tocou e purificou. Aleluia, amém. Então você é purificado diante de Deus. Você é filho amado, filho amado. Pastor, Deus sempre me ouve? Sempre te ouve, amém. Creia nisso, que ele sempre te ouve, isso não tem a ver com você. Ah, pastor, ele ouve se eu confessar os meus pecados. Ora, irmãos, quem é de nós capaz de dizer diante de Deus que nós confessamos todos os pecados? Claro que se o coração te acusa, trate com isso. A Bíblia diz claramente, se pesa o coração, trate isso. Trate isso. A tristeza, segundo Deus, vai gerar um arrependimento. Trate com isso. Mas se você não faz o bem e pode fazer, você pecou, diz a Bíblia. Você peca por pensamento, por atos e intenções. Então não seja ousado, ou melhor, soberbo, para dizer diante de Deus que você está livre de pecados, porque você é uma pessoa íntegra. Não. Nós só podemos nos aproximar diante de Deus pela justiça de Cristo, não pela sua. Não faça isso. Isso é tolice. Isso te coloca debaixo das obras da lei. Bem, será que uma pequena fé nos impede, então, de ser ouvidos? A Bíblia diz que Jesus, ao descer do Monte da Transfiguração, um pai chegou até ele e disse, olha, eu trouxe meu filho, seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. E ele disse para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus falou, se podes, tudo é possível que crê. E o pai disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele não disse nem pequena fé, ele falou, eu não consigo crer. E Jesus curou o menino. Amém? Mesmo homem não tendo fé. Amém? Por quê? Porque o Senhor é gracioso. Amém? Porque Jesus é aquele que tem a fé. Ele é o autor da fé. Então veja que o Senhor entende a sua situação, entende o seu nível de fé. Tomé não acreditou sem ver. E 8 dias depois Jesus aparece, entra naquela sala, libera Shalom e vira para Tomé e fala, põe aqui o seu dedo, olha o meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Parece que Jesus voltou só para descer ao nível da fé de Tomé e se revelar a ele, para elevá-lo ao nível de Jesus. É o Deus que se inclina, lembra disso? Ele se inclina até a sua posição para te levar até a posição dele. Louvado seja Deus, aleluia, amém, glórias a Deus.
Deus é bom. Jesus disse, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Onde está a negativa? Se você confessar os seus erros, se você for uma pessoa fiel, se você for uma pessoa correta, não existe. Ele disse, se você pedir alguma coisa ao Pai, claro que você é filho, amém? Ele vos concederá em meu nome, amém? Glórias a Deus. Então sua fé só pode ir até o ponto que você compreende as coisas de Deus. A ignorância rouba o seu milagre. Bem, também a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, Tiago diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde se dão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, assassinar aqui, né? Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Fala, uau, olha aí, pastor. Tiago, então, achamos um texto que diz que você pode pedir e não receber porque você pediu para esbanjar no seu prazer. Essas pessoas orgulhosas, cobiçosas. Bem, para você interpretar um texto, você tem que olhar o contexto dele, amém? Senão você vai gerar uma interpretação distorcida. É muito importante esse princípio chamado princípio do contexto. Veja essa pessoa, amém? Veja se isso se encaixa com algum filho de Deus. Eu vou ler aqui e comprovar para você que essas pessoas aqui não são filhos de Deus. Não são, tá bom? Ora, primeiro, essas pessoas vivem em contendas, brigas. Eles são assassinos, a palavra é literal aqui. Eles são invejosos, eles vivem em luta, em guerra. Essas pessoas são infiéis. Essas pessoas são amigas do mundo. Você é filho de Deus, amém? Aleluia. Você se encaixa nisso? Você é alguém que vive a lutar, a fazer guerra, a invejar o outro. Você mata o outro. Você é capaz de assassinar o outro com as suas palavras. Há ódio em você. A Bíblia diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que odeia seu irmão não nasceu de novo. Não existe isso num filho de Deus. Amém? Você tem a natureza de Deus. Bem, veja então que a atitude dessas pessoas é uma atitude de pessoas que não conhecem a Deus. Porque qual filho de Deus deseja matar o outro? Não existe isso. Amém? Inveja e tantas outras coisas. João diz, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Não, o assassino não tem. Você tem ódio no coração? Se tem, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Arrependa-se sim, confesse que Jesus é o Senhor da sua vida, crendo na sua ressurreição, que você nasce de novo. Ah, pastor, mas eu tenho um sentimento de mágoa, de ressentimento. Perdoe. Mas isso não é ódio. Isso não é o ódio. Não existe isso nos filhos de Deus. Amém? Bem, a palavra também prazeres, para nós temos outro princípio associativo, né, para interpretar corretamente alguns textos da Bíblia. Em Tito 3,3, Paulo diz, pois também outrora eres nécio, outrora, antes de Jesus, você era tolo, desobediente, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-vos ou odiando-nos uns aos outros. Veja, então Tiago está dizendo, né, que essa pessoa vive em prazeres mundanos. Essa palavra prazer é a mesma que Tiago diz. E você pede para esbanjar no seu prazer. Olhe o contexto. Tais pessoas não amam a Deus porque não são filhos de Deus. Amém? Não nasceram de novo. Mas tem gente assim dentro da igreja? Acho que um monte. Mas eu não fico julgando, por favor, você não faça isso. Mas, ora, quem ama, né, viver no prazer do mundo é um tolo. Não viu Deus. Vive na paixão da carne, invejoso, é cheio de ganância dentro de si, odiosos e odiando uns aos outros. Compreende? Então, essas pessoas não eram nascidas de novo. Significa que não existe nenhum texto na Nova Aliança que diz que a sua oração não será impedida. Ou melhor, que a sua oração será impedida, tá bom? Se você tiver algum erro. Tiago diz assim, não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem, Pai,
do Pai das luzes. Então não se engane, amém? Jesus disse, pedi e recebereis, batei, abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Existem intensidades, sim, dependendo das questões envolvidas, Deus quer te promover, te ensinando através da busca a encontrar as pérolas do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Mas alegre-se, porque Deus registrou a sua oração. Amém? Se você fez uma oração baseada na promessa, encontre uma promessa. Amém? Encontre uma palavra que sustenta a sua oração. Você tem que encontrar. Amém? Você não pode dizer assim, não, eu quero isso porque eu quero. Você tem que ter um respaldo bíblico de uma palavra de Deus, do Espírito Santo, vivificando uma palavra no seu coração, para você ter a ousadia da fé. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus, dia mais que abençoado. Amém? Ontem os Salmos dizia, Deus que te abençoa mais e mais. Então hoje mais bênçãos da cruz, da ressurreição de Jesus e do trono sejam derramadas sobre você. Mais e mais o Senhor te favoreça, mais e mais o Senhor te prospere, mais e mais o Senhor cure o seu corpo, mais e mais suas emoções, sua alma sejam saradas. Amém? Você encontre alegria em nome de Jesus em todas as coisas, porque o Senhor é com você para sempre. Abraço carinhoso a todos, irmãos amados, glórias a Deus. Compartilhe a live, porque a palavra de Deus nos lava e nos põe numa posição de fé diante do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus.